Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso 5º episódio do podcast Café com as Emoções. Muito feliz de receber uma pessoa especial para a gente conversar hoje sobre o medo. Vamos juntas? O medo é uma emoção primária, daquelas que todos nós conhecemos, que todos nós visitamos. E acreditem ou não, o medo nos ajuda. Não quando ele é aquele medo patológico, aquele medo que nos congela, que impede que a gente faça coisas que inclusive podem nos beneficiar. Mas o medo, ele também nos protege. Será que essa relação é segura? Será que esse lugar para o qual eu estou indo é seguro? Então, o convite de hoje é para a gente olhar para o medo, cuidar dele, mas não congelar. As pesquisas neurocientíficas têm indicado o papel do sistema límbico, especialmente da amígdala cerebral, como uma região do cérebro que ajuda no processamento do medo. E ela é responsável por nos dar esse sinal de lutar, de fugir, o que a gente vai fazer quando uma ameaça é detectada. O problema é que o que antes era uma grande ameaça, como um leão, um outro homem de um hominídeo, de uma outra tribo, vinha nos atacar, isso não acontece mais. E às vezes a gente acaba ficando com medo de coisas que não necessariamente vão nos machucar, como, por exemplo, uma simples ida ao dentista. Recebo hoje, aqui com a gente, a doutora Thaís Prado, dentista, especialista em diversas áreas da odontologia. E a Thaís se formou na UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Hoje estou muito feliz de receber a Thaís, que trabalha, na verdade, ela é responsável pela Horizon Odontologia Humanizada. Convido vocês, inclusive, para conhecerem no site horizonodontologia.com.br, mas acima de tudo a Thaís é minha grande amiga de infância, minha melhor amiga do coração, minha irmã de alma. Meu marido até fica bravo comigo que eu falo, olha, se existe alma gêmea, eu sinto muito, não é você, é a Thaís. E ele fala, como que não? Eu falo, é a Thaís, nós somos basicamente a mesma pessoa, mas vocês vão ver, a Thaís, ela é... O pessoal fala, é um pouco mais potente, né, Thaís? Assim, é um volume um pouco mais alto do que o meu. Mas às vezes. Só às vezes. E a gente vai conversar sobre o medo, principalmente partindo dessa abordagem humanizada que você traz tanto no seu consultório, que eu aprecio muito. Obrigada pelo convite, por vir de São Paulo para cá, para fazer essa conversa com a gente. Eu que te agradeço. Eu agradeço a Casa da Vida, primeiramente. É uma oportunidade maravilhosa de estar com vocês e também de poder apreciar tudo que vocês vêm construindo. Obrigada. Então, eu que agradeço. Obrigada. Eu não gosto de dentista. Desculpa, te amo, você é o amor da minha vida, mas assim, ir ao dentista... Ai, não é gostoso? Vamos combinar, né, Thaís? Ai, Lu, acho que a maioria dos meus pacientes não gosta. Não gosta? Porque você vai no dentista, no geral, você não tá bem, né? Você tá com dor, é difícil assim, vir para fazer uma limpeza, pode até ser. Uhum. Mas às vezes a gente vai só quando aperta, né? Mas o problema é justamente esse, porque quando chega com dor, já chega com uma fragilidade. Então, você já chega tendo que acessar um lugar dentro de você que não é legal. E aí, se a pessoa tem medo, ela vai acessar duas coisas muito ruins. E aí, eu preciso fazer todo um trabalho, o pessoal da minha equipe precisa fazer todo um trabalho para poder entender, primeiro, qual é o medo dessa pessoa. Será que é medo do barulhinho? Às vezes é, né? Ai, por que não inventa um barulhinho menor, né? Ai, eu queria tanto que algum engenheiros, por favor, pensem no motor. Isso aí é um investimento para a vida. O motor é triste. O motor do dentista não adianta. Até hoje tem barulhinho. Alguns casos... Você já fez canal? Uhum. Não tem mais. Hoje em dia é com motor... O canal é motorizado. Ai, nem lembro. Eu já estava apavorada. Estava infeliz. Infeliz, Luísa. Não, é muito difícil mesmo. E você não acha que tem uma coisa assim, ó? Por exemplo, as referências que a gente teve de dentista na infância. Sim. Por exemplo, eu sei que a sua foi melhor, mas a minha não foi legal. E aí, quando a gente vai, mesmo adultas, a gente vai com medo porque tem essa referência da infância, que era tudo muito frio. Eu acho que, assim, os nossos avós, por exemplo, eles têm uma questão de acessar o buticão. O seu filho sabe o que é um buticão? Nem eu sei o que é isso.
É aquele que vem para arrancar o dente, para tirar. Então, assim, para os nossos avós, uma dorzinha de dente era realmente... É porque tirava, Era né? porque tirava. Dente. Então, tinha que acessar algo, assim, muito ruim. E acho que até nossos pais faziam. Minha mãe não fazia isso comigo, mas, assim, alguns pais, algumas pessoas da nossa idade viviam assim, se você não me obedecer... Vou te levar no Vou dentista. te levar no dentista. Então, o que uma criança vai acessar com isso? É verdade. Ela vai acessar. Ir no dentista é muito ruim. É verdade. Então, já cria um paradigma aí, né? É. E o que eu vejo, assim, da criançada, né? Que eu tenho um filhinho, né, de 5 anos. E aí, quando ele foi lá no consultório da Thaís, ele tinha acabado de também ir no consultório da doutora Lívia, aqui em Pira. E aí, só que era eu que ia passar com você, né? E aí ele, não, eu que quero ir, eu que quero sentar. Porque a Thaís já tinha feito toda aquela recepção, juntou com a experiência da Lívia aqui. E eu fico assim... Gente, o que essas crianças querem ir no dentista? Que criança doida. Ele tava conversando com a Cora, que é minha filhada também de 5 anos, e eles vão na mesma dentista aqui, né? Daí eles falaram, você tem esse joguinho? Eu também tenho. É da Lívia. Aí o Benjamin virou pra ela e falou assim, é legal lá, né? Ela, é. Eu falei, gente, o que essas dentistas estão fazendo que estão conseguindo fazer as crianças dessensibilizarem pro medo? Então me conta, o que você está fazendo? Chega uma criança, chega um adulto com medo no consultório, acho que é uma emoção presente na sua prática clínica. O que você faz? Primeiro que eu acho que com criança é mais fácil de lidar. Não pode ser. Não pode ser. Juro que é. Como? Porque com a criança a gente vem pro mundo lúdico. Então, eu não visto branco, jaleco branco no consultório. Tá. Por quê? Porque geralmente a criança... Vamos falar primeiro da criança. Ela vai associar o quê? Estou no médico, vou tomar uma injeção. É isso que eles acabam associando. Então, assim, jaleco é todo colorido. Ou vai ser rosa, ou vai ser verde, ou vai ser preto, ou vai ser azul. Então, já tira um pouco. Tá, é verdade. Já muda. As luvas. Não tem luva branca no meu consultório. Eles escolhem, não é? Que cor você quer. Que cor que você quer que a mão da titia fica. É verdade. Então, aí pode escolher roxo, laranja, tem preto também, azul, rosa. E aí, você começa a colocar a criança no seu mundo. Então, eu acho muito mais fácil mesmo com criança. Dependendo da idade, tem uma questão assim... Criança gosta, menino geralmente, de dinossauro. Ele tem um dinossauro? Se ele tiver um dinossauro, a minha secretária já fala para a mãe. Então, traz o brinquedinho dele, traz o dinossauro, ou traz a boneca. A sua secretária faz um trabalho de sensibilização pré-atendimento. Mas de onde você tirou isso? Você aprendeu isso lá na Federal? Foi você que inventou essa cabeça? Não inventei da minha cabeça. Mas, na verdade, durante a minha graduação, eu fiz uma pesquisa. Eu fui aluna de iniciação científica. E aí eu fiz uma pesquisa que era para trabalhar o medo nas crianças. Então, o nome do meu trabalho foi o tratamento odontológico sob o olhar da criança. Nossa, que especial. Não, foi lindo esse trabalho. Deu muito trabalho mesmo, mas foi lindo. Então, o que eu tinha que avaliar? Tinha que avaliar como que era o comportamento da criança antes da consulta. Isso sendo assim, a primeira vez, a primeira experiência da criança num consultório. E aí vai para uma clínica de graduação, que é muita sala, que é muita gente. É mais frio, né? Assim, é uma coisa branca. É um pouco a referência que eu tive, assim. Tudo muito branco, umas coisas meio antigas, né? Isso. Tá, daí você viu que isso impactava. E muita rotatividade, né? De muita gente. Então, pode ser que associa com um hospital. Sim. Que é uma rotatividade grande de pessoas. E aí eu pedia, né, para a criança fazer um desenho, faz um desenho para a tia de como que é no dentista. Só que a criança nunca viu nem o que é uma cadeira, só em desenho, só em imagem, ou só pelo que os pais falaram. Então tem uma questão assim, sabe? E aí, junto com isso, tinha um formulário para os pais, para eles preencherem como que é a frequência deles no consultório odontológico. Se o a mãe já teve alguma questão relacionada a ter que fazer tratamentos extensos, tratamentos que a gente sabe que são mais doloridos. A dor é uma fragilidade, a gente já chega frágil quando a gente vai com dor no consultório. E aí, junto com isso, depois da experiência de ter ido, a criança fazia outro desenho. Como que foi, então? Como foi? Como que foi no dentista? E eles faziam outro desenho.
E aí a gente comparava. E aí? E aí que os pais influenciam muito. Lógico. O medo do pai e da mãe influencia muito, muito mesmo. E tem uma questão assim, se você não me obedecer, você vai tomar uma injeção. Ou, se você não me obedecer, você vai no dentista. Então, tem essa questão que ainda existe bem menos, mas ainda existe. Em São Paulo, assim, eu tenho pais que às vezes falam, eu morro de medo, mas ele não sabe. Então, isso é ótimo. Ótimo. Porque quando você vai educar uma criança, você vai criar uma criança, claro que a gente não vai conseguir tirar os medos que a gente tem na hora de educar. Então, vou dar um exemplo simples, tá? Minha mãe tem muito medo de lagartixa. E minha avó tem. Então, é um medo transgeracional. Minha avó tem muito medo, minha mãe assim, mas minha mãe tem fobia. E ela não consegue disfarçar, porque é fobia. Então, na nossa casa, sempre foi assim, lagartixa! Sabe? Uma coisa muito... Então, eu também não curto muito, mas comecei uma dessensibilização. Quando o bem veio, eu tentei não deixar esses... Tem uns que eu não consigo, tipo sapo. Achei que você ia falar barata. Não, barata até que vai, mas sapo, assim, também tô tentando, mas a gente tenta não passar, mas é claro que tem coisas que nos atravessam, né? Então, talvez, assim, trazer pra consciência o medo adulto já é um primeiro passo pra gente não reproduzir pras crianças medos que são nossos. Exato. Porque se a gente pensar, né? Eu não tenho referência de dentista ou de médico. Tem pediatras super legais hoje também, que tem uns péssimos, mas tem uns ótimos, que o consultório é convidativo, né? Exato. Tá, a sala de espera é convidativa. Mas eu acho que com o adulto, o nosso trabalho dentro da Horizon, e eu tenho certeza que alguns colegas também fazem um trabalho assim, é uma odontologia humanizada que é assim, sair só do que é técnico e aí a gente tem que acessar através da empatia e principalmente do acolhimento, né? Então, com o adulto, como que funciona? Tem que acolher. Primeiro é acolher, escutar essa pessoa. Do que ela tem medo? Tem medo do barulho do motor? Ela tem medo de sentir dor? Porque tem gente que tem medo de sentir dor. Então, eu faço um combinado, assim como eu tenho que fazer com as crianças. E eu tenho que cumprir. Se você tem medo de sentir dor, é tudo bem para você tomar uma anestesia? Se for tudo bem, de repente, a gente pode combinar que tudo a gente vai fazer. Mesmo que seja fracionado o tratamento, então, assim, por etapas, mas tudo com anestesia. Porque daí fica mais leve. Eu tento trazer a pessoa junto comigo para a gente acessar qual é o espaço desse medo para poder traçar um planejamento de tratamento, por exemplo. Nossa, isso é muito bom. Mas sabe o que eu percebo do seu jeito, assim, né? Eu conheço a Thaís desde os... 9 anos? Jura? Sim, quando você quebrou os 2 braços. Ai, eu quebrei os 2 braços, é verdade. Eu conheço a Thaís faz muito tempo. E assim, acho que você tem uma coisa que não é profissional, assim, que você trouxe para sua profissão, que é você é muito acolhedora. Desde que a gente era criança, né, tá? Você, assim, sempre teve muito amiga, sempre... E eu fiquei pensando assim, né? A Thaís é gêmea. Isso é super interessante, né? Que seu irmão, Thiago, é de um outro estilo, é uma graça também, mas você tem essa coisa do acolhimento. E a tua mãe é muito acolhedora, né? Então, eu lembro de, assim, criança, ser uma casa que eu ia e me sentia muito bem. Porque era uma mãe que não ficava, assim, só colocando regra pra gente, né? O que vocês querem comer? Como que nós vamos... Que filme vocês querem assistir? Assistir filme com a gente. Então, você também foi criada num lar muito acolhedor. E aí, eu acho que junta um pouco da sua personalidade, junta um pouco de quem você é, da sua criação. Você sempre foi muito amorosa. Como ser humano, né? Eu lembro... A gente também tem um amigo em comum, a gente, né, a Thaís morou em Ribeirão Preto, um pouco, né? A gente tem que falar dele, né? E aí ele falava, nossa, Luísa, por que você não pode ser um pouco mais como a Thaís? A Thaís levava cappuccino pra gente, né? Então, ela é muito acolhedora e eu acho que isso atravessa o seu trabalho. Né? Você acho que quer ser uma pessoa, quer ser uma profissional, que quem está sentado ali na cadeira do dentista se sinta bem, né? Mesmo numa situação ruim. E não sei, tá, se você vê isso, mas vai ter dor, né? Um pouco, assim, quem tá com problema, chato, né? É chato. Vai ter dor. Às vezes não é nem dor, mas é tipo uma aflição. Tem muita gente que tem aflição. Aflição. E isso que você falou do medo, é tipo medo da dor. Isso também acontece aqui no consultório. Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, quem tem ataque de ansiedade.
tem a questão da ansiedade e tem o medo de ter a ansiedade. Então, eu vou para um lugar, eu tô bem, mas eu começo a sofrer porque o cérebro manda mesmo essa mensagem. Ó, perigo, né? Você vai no dentista, perigo. Então, como que você pega essa coisa do seu jeito e coloca profissionalmente para o adulto, tipo eu, né? Que vou lá odiando estar no dentista pra gente conseguir relaxar um pouco mais. Então, tem questões assim, ó. Primeiro que é realmente entender aonde está esse medo. Tem pessoa que não sabe do que ela tem medo. Ah, eu só não gosto de estar aqui. E é tão engraçado que tem gente que fala assim, não é nada com você, tá? Não é nada com você, mas eu não vou levar pro lado pessoal, sabe? Tá, legal. Então, assim, tem técnicas que dá para fazer. Essa questão do planejamento, que eu proponho muitas vezes um planejamento fracionado, quando é uma pessoa que tem muita... Tem paciente que às vezes tem piriri antes de ir pro consultório, que atrasa e escreve, estou com piriri, não consigo chegar ainda. Ou tem que desmarcar... Então, assim, tem várias situações que é muito forte. Então, tem várias situações que podem acontecer que com criança eu acho mais fácil de acessar, porque a criança geralmente não teve a experiência. Então, eu tenho que trazer uma experiência nova para ela. E aí a gente tenta trazer através do acolhimento, através da brincadeira, através de situações lúdicas. Mas com adulto, primeiro, o consultório ele está projetado de um jeito... para tentar tirar aquele consultório de 4 paredes, que você vem aqui e eu vou fazer alguma coisa muito ruim com você. Então, tem uma sacada. Maravilhosa. É maravilhosa. É de frente pro Allianz Parque. Pro Allianz Parque. Não, é maravilhoso. Todos os pacientes gostam. Mas é muito... É em São Paulo, né? Assim, nem aquelas coisas... Eu sei que talvez está errado isso que eu tô falando, mas nem parece que você tá no dentista, né? Assim, essa referência de dentista... Acho que é um novo... Exato. Fica diferente. Mas tem essa sacada... que ela está projetada como um lugar assim, vem cá, vamos tomar um café. Convidar o paciente para tomar café. Tem um café antes. Né? Tem muitos pacientes que falam, mas eu não vou tomar, eu vou entrar na sala. Não, depois eu me viro aqui, eu te dou um enxaguante, vou limpar para essa boca, seus dentes, então fica tranquilo. Tá. Então, é um lugar que eu tento acessar, tipo, vem junto comigo que está tudo bem. Aí, tem uma esteira de massagem na cadeira. Não é todo mundo que gosta. Incrivelmente não é. Eu queria ter uma esteira na minha cabeça. Eu quero. Quando eu vou, eu quero, por favor. Mas é um jeito de poder relaxar e da pessoa pensar, eu não estou num consultório. Porque você está sentindo outras coisas no seu corpo. Eu não sou só a minha boca, né? Exato. Que eu acho que quando a gente fica assim, ai meu Deus, ela está na minha boca. A gente se concentra, isso é psicológico também, né? Quando a gente se concentra só naquela dor, você meio que esquece que você tem um pé, que você pode respirar, Exato. Que você pode soltar um pouco. O pessoal deve ficar, né, meio tenso, corporalmente tenso, né? Geralmente é aqui que a gente vê, né? E eu fico focada na boca e eu vejo assim. Então, e essas coisas, que são? Então... É para adulto ou criança? Funciona para os dois. Tá. Mas tem muitos adultos... Eu convido muito adulto para experimentar. Não é que tem que usar. Porque às vezes tem coisa que vai funcionar para mim que não vai funcionar para você. Mas tem a bolinha, que a gente aperta para ir tirando a tensão. Então, assim, é um jeito de distrair, né? E você fica aqui apertando, enquanto eu estou conversando e estou, assim, levando você... para o caminho da saúde, sabe? Digamos. Tem o Poppet, que funciona para algumas pessoas também, que é... Criança adora, porque fica aqui, eu vou tentar terminar. E aí, com criança, a gente fala das contagens, né? Vai, tenta fazer uma fileira toda que a titia tá aqui, 1, 2. Então, você vai tirando o foco da dor também, total. Né? Total. E como o motor não tem ainda motor sem barulho... Esse daqui é um abafador de ruído. Ele funciona muito para pacientes autistas, que eu atendo. E eu tenho bastante pacientes adultos que são autistas, que eles já vão com fone. Legal. Tá. E aí a gente convida para poder... Ele abafa. Então, assim, você ouve tudo, você vai ouvir eu conduzindo a consulta com você, que eu fico o tempo todo falando. Mas ele se sente mais... A sensação que eu tenho quando eu coloco o abafador... eu me pertenço. É isso. Eu me pertenço. Ela não está fazendo nada comigo. E essa coisa, né? Quem trabalha com saúde, né? Talvez todas as profissões teriam que ter. Eu acho muito difícil a gente depender
de como cada profissional é como pessoa para nos tratar. Isso que eu falei, que você é muito amorosa e tal. Mas eu acho importante ter isso na faculdade, porque a gente sabe Sim. que a forma como você é tratada impacta até no engajamento no tratamento. Lu, uma pós a primeira pós que eu fiz foi em psicologia aplicada em odonto. Então, trazia muito disso, de você acolher. E eu acho que isso reforçou realmente, né? Porque quando você fala, por exemplo, da minha mãe, a minha mãe, até hoje, ela sempre respeitou muito, assim, meu limite, o limite dos meus irmãos, dentro do que ela tinha que fazer mesmo, por exemplo, com comida. Eu sou vegetariana desde sempre. Desde que você entendeu que o bife era da vaca, né? Até antes, acho, né? Não foi que você falou assim, mas esse bife é uma vaca, né? Quando você fez essa associação, você parou de comer carne, né? Então, assim, não comia desde os 7 anos, foi quando eu parei mesmo de comer carne. Então, minha mãe sempre respeitou isso. E aí tem uma questão que eu tento também respeitar. Qual é o limite da pessoa que está ali comigo? Seja criança, seja adulto. Então, acho que tem muito disso, mas tem essa questão dessa pós que eu fiz aqui na Unicamp, que foi uma pós maravilhosa. Foi uma pós assim, que é para questão de acolher, para entender que é multidisciplinar, para poder trazer o paciente, que às vezes assim não é só o que é o técnico ali que a gente tem que fazer, é muito além disso. E é a gente poder acessar isso. Porque se é um paciente com dor, eu tenho que acessar 2 coisas. Eu preciso tirar a dor dele e tirar o medo dele. Porque é uma pessoa, não é uma boca, Exatamente. né? E tem essa coisa, assim, de fracionar o ser humano, né? Você vai no cardiologista, ele só olha para o seu coração. Você vai no otorrino, só olha para o canal. Então, assim, né? É uma pessoa que está ali na sua frente com as suas individualidades. E eu acho que isso é legal para a gente pensar não só como dentista, como trabalhadoras da área da saúde, mas qualquer pessoa, né? Quando a gente está ali, mesmo que o medo não faça sentido para nós, ela tem uma história. Alguma coisa ali dentro da história dela, da mente dela, ela tem medo e para ela faz sentido. Então, esse tipo de frase, tipo, não precisa ter medo. Ela não cola, porque assim, tudo bem, pode ser que eu não precise, mas eu tenho. Então, o que eu vou fazer com esse medo? Eu até queria te perguntar, você tem medo? Ai, Lu, tenho. Você tem medo de dentista? Não, de dentista eu sempre gostei de ir no dentista. Ai, era meu sonho ser dentista. É, né? Do que você tem medo? Se eu contar, ninguém vai acreditar. Eu Vai. tenho vergonha Você de vai ter que contar. admitir. Eu já sei, se você não contar, eu vou contar. De agulha. De tirar, Sacanagem. De tirar sangue. É o que eu tenho medo. E aí, hoje, como adulta, e fazendo esse trabalho também no consultório, sempre quando eu tenho que fazer algum exame de sangue, exame de rotina, eu não estou falando de estar doente e ter que ir para o hospital, mas exame de rotina. Então, eu preciso fazer um preparo psicológico na minha cabeça. E aí, a forma que eu encontrei, que funciona muito bem para mim, primeiro que eu peço para eles irem para minha casa, né? Então, vem, quando você dá, é possível. Então, recebo eles na minha casa. E aí, eu coloco uma música, a música que eu mais gosto de ouvir. Eu estou com o meu fone e eu até falo para a pessoa, você vai ver que eu vou ficar fazendo assim, você vai ver que eu vou estar meio, mas eu vou Mas ficar... você desmaia? Não, hoje não. Tá. Mas já desmaiou? Já. Nossa, tá. De desespero, de medo. Então, é o desespero, Sabe né? qual é o meu medo? Parece que está tirando uma parte de mim. Tá. É isso que eu sinto. Aí, dente, tudo bem, arrancar dos outros. Cortar nervo, furadeira na sua boca, tudo bem, tá? Não é tudo bem. Mas sabe o que eu penso? Talvez você visitar o seu medo te ajuda, né? Assim, porque você sabe que também dá muito medo a gente ir. Eu não tenho tanto medo de agulha, mas eu lembro uma vez, vou contar. Até, o que você foi operar? Apendicite. Foi operar apendicite. A gente tinha quantos anos? Acho que uns 20 anos. Uns 20 e pouquinho. Já adulta, né? E aí eu liguei pra ela bem na hora que a enfermeira estava entrando no quarto. E ela, Luísa, ela tá aqui. Gente, mas tá morrendo, né? O que tá acontecendo? Não, tá só E eu não deixei ela... Eu não deixo né? acessar aqui. Eu não deixo. Precisa acessar ou na minha mão ou do lado, porque senão eu fico dura. Tá. Então, é uma fobia mesmo. Tem medo, né? A gente tem que trabalhar. Eu acho que é importante a gente trabalhar. A gente fala aqui no consultório de dessensibilização. Então, a gente vai ter que ser um pouco exposto ao medo, porque às vezes a gente acha assim, né? Se eu evitar...
ai, que delícia, eu não vou no dentista, eu vou evitar. Então, pronto, meu problema tá resolvido. Não tá, né? Não. Quanto mais a gente... Que nem a gente falou assim, você não tem medo de falar aqui nas câmeras e tal? Eu falei, eu não tenho, mas eu já gravei várias vezes, né? Exato. Então, assim, um estímulo que pode ser meio aversivo, tipo uma câmera... Você vai ganhando e... Você estava nervosa pra vir? Muito. Ah lá. Agora tá mais calma? Ainda tá nervosa? Não, tô tranquila. Não. Já passou, é só o começo, sabe? É só chegar, para. Depois, relaxa, né? E como que você fez pra não congelar no medo? Por exemplo, você sabia que aqui ninguém ia te machucar. Mas é um medo psicológico, né? Um medo, mas como que você fez pra... Acho que no meu caso é o medo do perfeccionismo. Dentista, né? É tudo perfeito. Acho que tem isso, né? Do perfeccionismo. Lu, tem que vencer. Então, assim, era algo que eu queria muito. E tem muito paciente que eu falo assim, não deixa o seu medo ser maior do que a sua vontade de ter saúde, do que a sua vontade de, às vezes, transformar o sorriso. E eu não estou falando transformar o sorriso de colocar lente de contato. Não estou falando disso, porque eu sou promotora de saúde. Você sabe disso? Então, assim, eu gosto de fazer uma transformação dentro daquilo que é possível para a pessoa. Dentro daquilo que cabe, assim, emocionalmente para a pessoa. Porque, às vezes, a gente tem que ir mais devagar para depois conseguir o maior desejo dela. Então, assim, o medo não pode ser maior do que essa vontade. E, assim, o sorriso é o cartão de visita, né? Nossa, minha mãe sempre falou isso na minha cabeça. É o cartão de visita, não adianta. O dia começa com um sorriso. Então, não falando só de dente, mas assim, falando num sentido, bom dia. Se eu te falar bom dia e ficar assim, você pode interpretar que eu tô de mau humor, brava, né? Bom dia, Lu, tudo bem? Você vai interpretar de outra forma. Então, tem assim, é muito além de só ir ao dentista. Mas você falou uma coisa que é interessante. Muitos adultos que têm medo, vamos falar assim, adulto que tem bastante medo, eles se esquivam tanto, que muitos não fazem nem o básico da questão de higienização bucal, de uso de fio dental, porque o medo é tanto que eles não querem acessar nem isso. E o duro é que daí quando vai, o negócio tá muito ferrado. Exatamente. É igual no psicólogo. Eu só vou quando eu estiver no fundo do poço. Não é que eu vou quando assim, eu percebo que eu tô com desconforto. Eu vou quando eu estiver profundamente adoecido. E aí, às vezes é mais difícil, né? Que tá mais crônico e tal. E o que você falaria, então, vamos pensar assim, adultos que de repente não têm uma boa relação com o dentista, que têm filhos. E aí, a criancinha, porque a gente acha que assim, criança tem que ir com 10 anos no dentista. E tem que começar desde pequenininho, desde nenê, fazer avaliação. Também tem avaliação de freio, às vezes que precisa, né? Mas assim, até se você puder falar naquela câmera ali, eu preciso levar meu filho no dentista, eu quero que seja mais agradável. Como que eu posso fazer? Primeiro que não tenta passar os seus receios para o seu filho. Não tenta. Tenta colocar para ele algo que seja... Você vai conhecer uma tia que é super legal, é colega da mamãe, do papai. E aí essa criança já vai mais receptiva para o consultório. Então, isso é a primeira coisa. E lá, deixa com o dentista que vai estar conduzindo. Deixa com a equipe que vai estar conduzindo. Que vai ser algo que a gente vai tentar convidar essa criança. A gente vai primeiro recepcionar, brincar, deixar a criança explorar. Eu gosto bastante dessa palavra. Deixa. Tem pai que fala assim, não, vem cá, vai quebrar todo o consultório. Não, deixa explorar, tá tudo bem, vamos primeiro conversar. Não é tão legal. Se a criança mais assim, de 4, 5 anos, às vezes fala, olha, a tia vai ter que fazer uma coisa que não é muito legal. Mas, assim, depois você vai gostar do resultado. Então, coisas que são lúdicas, sabe? Uma cárie, por exemplo, eu falo para a criança que é o cocô do bicho, vamos tirar. Não falo do motorzinho. Como que eu falo? Quando você está sujo, você toma banho? Tomo, tia. Então, se o bicho fez cocô no seu dente, eu vou ter que passar um chuveiro? Seu chuveiro faz barulho? Faz, tia. Então a gente vai usar também o chuveiro de dente que também faz barulho. E aí a gente vai conduzindo de uma forma que a gente consegue, de fato, resolver o problema da criança sem deixar com trauma. Porque também tinha uma coisa um pouco punitiva, né? Tipo, não escovou? Exato. Agora aguenta. E, bom, estamos caminhando para o final. Eu queria que você trouxesse assim. Eu sei que o seu trabalho é mais que um trabalho
Não é só assim, fui lá, trabalhei, beijo, tchau, galera. Eu sei que você junta muito de quem você é, da tua missão, dos seus valores no trabalho. Você consegue lembrar, assim, um paciente, um evento que para você sentiu, assim, muita gratificação por poder trabalhar com odontologia humanizada e voltou para casa, assim, obrigada, universo, por eu poder promover isso para as pessoas? São vários, né? Vários casos que eu sinto isso. Mas eu vou falar de um caso de uma paciente adulta. Estamos falando de uma adulta de 50 anos, que ela me procurou para... Meu marido não dorme na mesma cama que eu, porque eu ronco. Eu trabalho também com odontologia do sono. É multidisciplinar isso. Então, eu tenho que trabalhar com otorrino junto, às vezes com fono e, às vezes, também com médico do sono. Mas a paciente chegou para mim com isso. Olha, meu termômetro é esse. Meu marido não dorme comigo. E aí... faz exames, né, de documentação, vamos avaliar junto como que a gente consegue, o que você acha que cabe para você e o que não cabe dentro dos infinitos aparelhos intrabucais que existem. E depois de 5 meses, ela falou, meu marido voltou para cá. Então, assim, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, né, de você falar... Eu resolvi, não foi só a questão do ronco, porque o ronco ainda está presente, só que ele está... com um barulho, assim, diminuído, né? Mas dela poder voltar a dormir com o marido dela. Que ela queria, né? Que era algo que ela queria. Você vê o impacto do seu trabalho para além ali da boca, né? Das relações. E também deve ter muito, assim, quem alinha os dentes, fica com uma autoestima, feliz. Muito. Quem não tá mais com dor, né? Tá, porque, assim, dor de dente... É muito chato. Complicado, né? Eu nunca tive aquela dor, sabe aquela dor que às vezes tem paciente que... Eu tive. Eu nunca tive, mas assim, eu consigo... Tantos pacientes que eu atendo que às vezes está com dor, eu tenho que entrar, acessar isso, mas essa questão de transformar o sorriso e da pessoa ficar... de chorar. Às vezes tem criança que está com cáries, por exemplo, nos dentes da frente, sofrendo bullying, e às vezes tem adultos que falam, não acredito, eu posso ter esse sorriso. Nossa, muda muito, né? Muda muito. E a gente pode ter o sorriso que a gente quiser. Que delícia. A gente termina nossos episódios trazendo... Porque aqui a gente estimula muito a leitura. Tem algum livro que você já leu, que você gostaria de indicar, assim, mas não precisa ser de odontologia, de que tenha tocado seu coração, sua vida? Acho que O Segredo de Luísa. É um livro que ele é voltado... Ai, obrigada. Você pode fazer a versão 2. Obrigada. É um livro de empreendedorismo, que ele é voltado para essa parte de odontologia, de como você poder construir uma jornada de um consultório odontológico que vai além do que a gente aprende, né, na faculdade. Então, é um livro que eu gostei bastante. Mas, mais do que isso também, pensando assim, se fosse algo para criança, tem muitas vezes alguns desenhos que a gente pode acessar. Por exemplo, um que é muito falado, da Peppa Pig, que tem o episódio que ela vai no dentista e que é super legal. E como que é. Ah, é positivo. É positivo. Tá. Porque tem aquele que você trouxe do Nemo, que é uma menininha que quebra a consultório inteira. Acho que é Darla. Ela vai com um aparelho desse tamanho, assim. Muito bom. Não, esse não. Esse não. Tá, legal. Thaís, muito obrigada. Ó, tá vendo? Nem doeu, vai. Eu que agradeço. Que bom que a gente pode falar sobre o medo que faz parte da vida. Não vai ter como a gente viver sem medo. Não vai ter como a gente crescer, na verdade, né? Sem medo. Então, acho que eu gosto muito, né? Esse podcast é um podcast para mulheres, saúde mental para mulher. A Thaís falou um pouco de cuidado. Gostei quando você falou. A gente pode se cuidar. Eu tô cuidando da saúde da pessoa. A gente precisa se cuidar em diversos níveis, né? Sim. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da Thaís, vai lá para São Paulo, né? Acho que tem várias pessoas de São Paulo que vão nos ouvir. Eu também quero agradecer você, a Flor de Lótus, que é nossa parceira aqui. Maravilha. Flor de Lótus Gourmet trouxe para você aqui um presentinho, que eu sei que o dentista come açúcar, escova o dente depois. Come açúcar também.
Muito obrigada, Lu, que amor, querida. Eu que agradeço muito o convite de você e das meninas. Casa da Vida é incrível. Muito obrigada. Obrigada. E eu convido você para seguir no nosso cafezinho, nosso próximo episódio, onde nós vamos falar só nós duas aqui sobre medo, psicologia. Então, compartilhe esse episódio aqui com quem você sabe que pode se beneficiar, com pais que precisam ajudar os filhos a irem ao dentista. E eu espero você no próximo episódio para a gente falar sobre o medo. Um grande abraço e Obrigada. até a próxima. Até.